Yahoo, Kodaka-san desu, mais um videozinho aqui pra vocês. No entanto, esse aqui é bem curto, mas é porque esse manhwa só tem 7 capítulos. Pelo fato de eu ter achado ele da hora, eu trouxe aqui pra vocês, só pra vocês conhecerem mesmo, saber que esse manhwa existe. Agora, fiquem com o vídeo. Nos tempos antigos, dentro de uma floresta escura, uma carruagem junto com o pessoal vai atravessando a floresta. Aqui eles são os bandidos da Era Nuka. Dentro daquela carroça, uma pessoa fica fazendo barulho. Lá dentro, uma garota indefesa de cabelos brancos. O cara pergunta onde no mundo acharia uma beleza igual a ela. Ela fala que aquele bandido é muito bom em fazer piadas. O nome dessa garota é Wei, tem 17 anos. Se nada de inesperado acontecer, provavelmente ela vai ser sequestrada e morta por esses bandidos. O cara pergunta por que ela tá assim. O grande irmão Jack ali vai cuidar muito bem dela. Ela pensa que essa não é uma situação muito boa, mas a questão é que ela, na verdade, é um homem. O Wei fala pro cara que é melhor ele pensar um pouco sobre isso, talvez não seja uma boa escolha. A razão pela qual ele ficou desse jeito, tudo aconteceu há 10 minutos atrás. Há 10 minutos atrás ele acabou morrendo no seu próprio quarto, não consegue se lembrar dos detalhes específicos. No entanto, ele lembra que estava jogando um jogo chamado Novo Mundo. No Novo Mundo, como jogador clássico que marcou a época em um nível nacional, tem muitos rótulos. Aquele era um jogo de realidade virtual. Existiam mais ou menos 1 bilhão de jogadores e tinha uma liberdade absoluta. E ele era uma das pessoas que jogava esse jogo. Ele tinha um gatinho de estimação e certo dia, quando ele estava jogando bem de boa dentro do seu quarto, aquele gato percebe algo, vai correndo para um lugar. O Wei pensa o que aquele gato fedorento está fazendo. De repente ele sente uma corrente elétrica passando pelo seu corpo. Com aquela explosão de eletricidade, ele acabou perdendo a consciência. No entanto, naquele momento ele viu uma coisa, o que parecia ser o sistema. Das boas-vindas a ele ao Novo Mundo. Diz que o sistema vai ser ativado automaticamente. Mas o que? Eu tava sendo eletrocutado agora há pouco? O que tá acontecendo? Não, agora eu entendo, eu sei o que tá acontecendo. Seria esse o lendário renascer em um novo mundo diferente após a morte? Uma coisa acabou de me dar as boas-vindas ao novo mundo. Será que eu tô viajando no tempo pra dentro do jogo que eu tava jogando? Se bem me lembro, meu gato tava mexendo no aquário onde estavam os peixes. Ele acabou quebrando o aquário e causou um curto-circuito nos fios. Apesar de ter sido um fracassado, não esperava que fosse morrer desse jeito. Bem, esqueça isso, eu vou simplesmente aceitar o que aconteceu. Parando pra pensar, não é tão ruim eu ter reencarnado dentro do jogo que eu era tão bom. De repente, algo começa a aparecer na frente dele. Então, esse aqui é o sistema. Sistema das boas-vindas para ele, fala que a interface de seleção da entrada do NPC tá carregando. Atualmente ele tem 10 pontos de experiência, vai ter que selecionar a entrada de experiência exclusiva do NPC. Peraí, entrada exclusiva como NPC, mas eu não sou viajante no tempo que tá indo como jogador? O sistema pede desculpas a ele, fala que ele vai ser reencarnado como NPC. O sistema vai combinar ele com os NPCs já existentes no jogo, e isso com base nos termos que ele selecionar. Ah, então é isso, acabou que vou me tornar um NPC no fim das contas. Peraí, eu realmente vou ser um NPC? Tá de brincadeira comigo, eu morri só pra me tornar um NPC, é isso mesmo? Por algum motivo eu não posso reencarnar como jogador, isso aqui é absurdo. Apenas escolhendo uma classe decente eu vou prevenir um futuro miserável. Mas tem tantas informações aqui. Essa daqui que tá dizendo que eu posso reencarnar em uma família aristocrática extremamente rica, isso é uma boa ideia, eu acho que é perfeito pra mim. Certo, eu vou escolher isso aqui mesmo. Existem muitas profissões no Novo Mundo que custam muito dinheiro. Um jogador de alto nível em um jogo de negócios deve ter pelo menos uma pequena quantidade de capital inicial. O sistema fala pra ele que ele escolheu com sucesso, agora resta pra ele 5 pontos de experiência restante. Certo, agora eu posso me tornar a segunda geração mais rica. Em seguida, tenho que encontrar rapidamente entradas que me ajudem a lutar pela propriedade da família. Em famílias tão ricas, geralmente há mais de um jovem mestre. Nisso, veio uma informação no sistema de uma outra opção que ele pode escolher. Aquele é um massacre, um dia o inimigo bateu em sua porta e acabou com todos os membros da sua família. No entanto, ele conseguiu escapar se escondendo dentro do armário. Bem, isso aqui não é escolha ruim, se todos os membros da família morrer, não haverá necessidade de brigar pela propriedade da família. Mas isso não seria um pouco demais? Os meus pais dentro do jogo vão ser os meus pais reais. Bem, mas isso não importa muito, já que na vida real eu era um órfão, vai ser essa daqui mesmo. O sistema fala que ele selecionou com sucesso a entrada negativa, o extermínio da família. Com isso ele ganhou mais 5 pontos de experiências adicionais, agora ele tem 10 pontos de experiências. O Ace pergunta se isso é uma coisa boa. Isso não equivale a usar toda a riqueza de uma família rica em troca de nada? Bem, nesse caso eu vou escolher mais uma opção. Ele acabou escolhendo a opção que ele vai ser um gênio mago que nasce a cada 10 mil anos. Vai ter um talento mágico extremamente alto, o consumo de experiência 5 pontos. Em seguida escolheu outra opção de que ele vai adorar invenções desde criança. Embora todas as suas invenções sejam inúteis, ele vai ganhar muita experiência e criatividade forte por causa disso. Escolha outra opção que vai fazer com que ele tenha sentidos aguçados.
Tanto as suas reações vão ser rápidas, como ele também vai poder prever o futuro. Bem, eu acho que isso vai ser suficiente para me tornar o ser mais forte desse mundo. Depois de ter escolhido essas opções, eu com certeza vou me tornar o mago mais forte que existe. Enquanto olha para o seu sistema, ele já vai reencarnar no nível 10 com 25 pontos de combate. Vai ter algumas técnicas de identificação e afinidade à magia. Eu tenho apenas 17 anos, mas já tenho 3 vezes mais inteligência do que pessoas comuns. Eu lembro que o mago era a classe mais comum do jogo do Novo Mundo. Quase não há pontos fracos, exceto o que custa muito dinheiro. Se você não tem muito dinheiro, a classe de mago se torna inútil. No entanto, eu escolhi reencarnar numa família mais rica. Com todos esses atributos e essa bênção, eu com certeza vou me tornar o NPC mais forte desse mundo. Naquele momento, ele começa a reencarnar, mas inesperadamente ele reencarnou dentro do corpo de uma mulher presa dentro de uma carroça. Do nada, ele começa a verificar o Bigoli para ver se tá ali, fica aliviado por perceber que a largata se mexeu. O sistema fala para ele que a combinação de NPC foi bem sucedida. Oi fica no ódio perguntando o que o sistema tramou com ele. O sistema fala que de acordo com as opções que ele selecionou, o NPC que ele tá agora é a Rainha dos Mortos-Vivos, Amelia. Esse sistema só pode estar de brincadeira, por que ele me fez reencarnar logo nesse corpo? A Amelia era um NPC que acabava com todos os seus oponentes como se não fosse nada. Ela nasceu em uma família nobre, mas a sua família foi destruída por seus inimigos. Para evitar que fossem caçados, ela e seus pais viviam reclusos numa antiga casa no campo. Infelizmente encontraram bandidos a cavalo e seus pais morreram naquele dia. Como resultado, Milha de 17 anos foi carregada à força montanha acima pelos bandidos a cavalo, se tornou completamente o brinquedo deles. Sofreu humilhação e tortura dia e noite até que um dia encontrou o lendário mago morto-vivo. Daquele dia em diante tudo mudou, ela massacrou pessoalmente todos os bandidos a cavalo que a insultaram, eventualmente se tornando o partido dominante e um pesadelo para milhares de jogadores. Todos a reconheciam como a rainha dos mortos-vivos. Peraí, jovem mestre de uma família rica, a tragédia da aniquilação de toda sua família, invocações, mago, então foi tudo isso que me levou a reencarnar no corpo dela, agora eu entendo. Peraí, eu acabei de reencarnar, então a julgar pela situação agora, poderia ser esse momento em que a Milha foi humilhada pelos bandidos a cavalo? Não, isso não pode acontecer comigo. O Wei já começa a imaginar o tamanho dos brinquedos, pergunta pro sistema se ele pode reencarnar de novo. O sistema fala que não, uma vez que ele criou o personagem agora já era. O Wei começa a se arrepender por ter reencarnado. Nisso, uma pessoa vai entrando ali. O cara pergunta se a garotinha tá acordada. O Wei pensa que ele não pode ficar com medo ali. O bandido Jack fala que gostou muito do rosto dela. Wei pensa se já vai acontecer o que ele mais temia. Jack fala que o irmão nunca pediu pra ele ver como é que ela tava. Não é pra ela ficar com medo, só tá ali pra verificar. Wei fala pro Jack esperar um pouco, começa a balançar a cabeça. Consegue arrancar aquele cabelo, fala que na verdade ele é o homem, diz pro Jack se acalmar. Jack começa a ficar em choque com tudo aquilo. Pergunta se era realmente homem esse tempo todo, como é que isso é possível? O sistema fala que depois de reencarnar, o Wei mudou o gênero do personagem original. Agora aquele NPC não é mais uma mulher e o sistema modificou a memória dos personagens relevantes no jogo. De repente algo começa a acontecer com o Jack, e então ele fica em silêncio por um momento. Pergunta se o Wei é realmente um homem, isso vai ser melhor ainda pra ele. O Wei questiona por que o cara gosta de homem assim de repente, isso é bem bizarro. Jack fala pro Wei deixar ele ver como é que tá o desenvolvimento dele. O Wei fala pra ele não fazer isso, pensa que esse sistema é realmente quebrado. Mas então ele tem uma ideia. Eu já tava me esquecendo que eu tinha um sistema, agora eu não sou mais uma pessoa comum. Veja, com muita facilidade eu vou conseguir torar essas correntes. O sistema fala que aquelas correntes do Nuka têm uma resistência de 45. No entanto, a força do Wei é de 6, ele não vai conseguir quebrar aquilo. Jack pergunta pro Wei o que ele tá fazendo, não é pra ele desperdiçar suas forças. Seu capitão Nuka sempre foi firme e aquelas correntes ele preparou especialmente para suprimir o poder mágico. O Wei fala que o capitão dele só pode ser um doente. O cara começa a se aproximar dele, ele pensa que agora já era. Jack já vai segurando pelo pescoço, fala pro Wei não ficar se preocupando muito com tudo isso. O Wei não pode escapar de forma alguma dali, por causa da sua desobediência, o tio vai cuidar muito bem dele. Nisso, o Wei começa a lembrar de algo que ele tinha visto no mundo dele, o cara dando uma entrevista. O entrevistado fala que quando os caras estavam se preparando pra fazer a boa com ele, acabou tendo a ideia de vomitar e ter uma diarreia bem ali na hora. Por causa disso, os caras que queriam fazer aquilo com ele ficaram bravos, acabaram batendo nele e indo embora, chamando ele de porco. O Wei fala que aquilo foi muito corajoso. Se ele tivesse uma namorada, com certeza ensinaria aquele truque pra ela. Infelizmente, nunca teve uma namorada, sempre foi solteiro. Nunca achou que ele que teria que usar esse truque um dia. Começa a cuspir na mão do cara. O cara pergunta o que ele tá fazendo. Como é que um garoto tão bonito pode ser tão anti-higiênico assim? O Wei começa a fazer uma careta. O cara pergunta o que ele tá planejando. O Wei começa a jogar tudo pra fora. Jack fala pra ele ficar longe dele. O Wei pede desculpas, fala pro Jack que geralmente ele é bastante limpo e higiênico. No entanto, por algum motivo ele tá muito enjoado hoje. Jack fala pra ele não se aproximar mais.
Wei diz que na verdade ele tava o tempo todo querendo ir no banheiro, mas naquela carruagem não tem nada. Por que que o Jack não leva ele até a beira dos matos ali pra ele poder soltar o grosso? O Jack não precisa se preocupar, são tantos capangas que não tem como ele fugir. Jack fala que ele é bem irritante, diz que vai levar ele bem rápido. De repente alguém toca no ombro atrás dele. Jack pergunta pro irmão Nuka o que ele tá fazendo ali. Nuka pergunta se o Jack se apaixonou por aquele garoto ou algo assim. Ele deveria ser firme ao fazer essas coisas. Pergunta se o Jack já esqueceu que os pais daquele garoto usam magia para acabar com 5 dos seus companheiros. Provavelmente aquele garoto tem algum plano em mente. Não é à toa que ele escolheu de propósito uma corrente que pode suprimir o poder mágico. Eles também tiraram tudo que poderia ser utilizado de dentro daquela carruagem para evitar acidentes. Nuka fala pro Wei deixar de lado essas ideias dele, em sua frente o Wei não pode fazer nada. Nuka, não seja tão exagerado assim, eu sou um garotinho bem fraco. Eu acho melhor você me deixar ir no banheiro, já que se você for me entregar pro seu chefe desse jeito, tudo fedendo, acho que ele não vai gostar muito, não acha? Nuka fala que até que isso faz sentido, mas diz pro Wei não se preocupar, vai limpá-lo assim que chegar na base do chefe. Wei fala pra ele não ir. Nuka começa a segurar nos panos da carroça, em seguida ele fecha com toda a força. Jack pergunta pro Nuka se eles não deveriam deixar pelo menos um pouco aberto, senão o Wei vai morrer sufocado. Nuka diz que eles não estão muito longe assim da aldeia, vai ser uma viagem curta, o Wei não vai conseguir morrer sufocado até lá. Diz que agora é melhor eles pegarem a estrada. Enquanto isso, lá dentro o Wei fica em silêncio. Isso é ruim, parece que depois que eu reencarnei como homem, o Nuka ficou diferente. Dessa forma, não tem jeito de poder enganá-lo. Mas talvez eu possa tentar uma coisa. Depois de selecionar talentos, ainda me restavam 20 pontos de atributos. Também ganhei mais 20 pontos pelas características do NPC. Isso equivale a 40 pontos de atributos não selecionados. Meus pontos de força atual são 6, se eu tiver mais 40 pontos, essa corrente aqui tem uma resistência de 45. Com isso eu vou ficar com 46 pontos, isso vai ser suficiente para quebrar essas algemas. Olhando pro Jack e pro Nuka, eu consegui perceber a sua força graças ao sistema. Isso é se eles não esconderam a sua força. A força do Jack é de 41 e a do Nuka é de 65. 46 pontos eu acho que é o suficiente para me proteger. Mas será que isso realmente vai valer a pena? Na hora de escolher talentos, eu escolhi ser um mago. Como resultado, agora eu tenho que gastar os pontos de atributos acumulados no poder inútil do mago. Se eu ao menos tivesse mais pontos, não precisaria me preocupar com isso. Agora parece que foi apenas um desperdício de 40 pontos de atributos. Mas isso me fará perder diretamente na linha de partida. À medida que o nível aumenta, o impacto desses 40 pontos de inteligência se torna cada vez maior. Em última análise, isso afetará diretamente no meu desenvolvimento futuro. Mas agora eu não tô mais jogando o jogo, não posso simplesmente excluir a minha conta e começar tudo de novo. O que eu devo fazer? Se pensar bem, ser atacado dentro daquela montanha por esses caras seria como perder o cabaço. Mas será que realmente devo sacrificar minha pureza só para acumular alguns pontos? Do lado de fora da carruagem, Jack agradece ao Nuka, quase ele ia ser enganado pelo Wei. Nuka diz pro Jack que tá tudo bem, Jack nunca foi uma pessoa boa de raciocinar. Ele tinha escutado um movimento na carruagem antes, pediu pro Jack dar uma olhada e o que Jack ia fazer? Liberar o Wei. Pergunta pro Jack se é isso que o chefe deles iria querer, o Jack não pode caçar encrenca assim. Jack diz que aquele garoto tá muito mais quieto agora, provavelmente ele entendeu essa situação. Depois que o chefe dele terminar de se divertir, por que não ele e o Nuka aproveitem também? De repente, uma explosão acontece dentro da carroça. Os dois se viram ao mesmo tempo se perguntando o que está acontecendo. Assim que eles olham, percebem que tem um buraco ali. Wei fala que nem nos sonhos vai deixar que isso aconteça com seu buraco precioso. O sistema diz que ele tá no nível 10 e a sua força em 46. Wei fala que é tudo por causa deles, esses bandidos a cavalo. Por causa deles agora toda sua vida perfeita foi estragada. Dá uma pancada dentro da cara de um. O sistema fala que ele acabou com um dos bandidos a cavalo, por isso ganhou 50 pontos de experiência. Um dos caras pergunta como aquele garoto ousa fazer isso e vai acabar com ele. Todas aquelas pessoas vão indo pra cima do Wei. Jack fica assombrado, fala que aquele garoto conseguiu fugir. Nuka fala que não tá cego. Diz pro Jack ir lá atacar ele. Jack fala que vai fazer isso. Nuka diz pra ele tomar cuidado, aquele é o garoto que o chefe quer. Não é pra de forma alguma ele tirar a vida do Wei. Enquanto isso, o sistema do Wei fala que ele ganhou mais pontos de experiência por ter acabado com os bandidos. Dá um aviso pra ele falando que o sexto sentido foi ativado, a vida dele tá em perigo. Rapidamente, o Wei se esquiva daquele ataque. Jack diz que aquele garoto até que consegue ser um pouco rápido. Isso foi um perigo, se não fosse pelo sexto sentido, acho que aquele machado me partiria ao meio. O sistema diz que essa habilidade do sexto sentido melhora sua velocidade de reação e antecipa os perigos futuros. Mas, felizmente, eu tenho esse sistema. Graças a essa habilidade do sexto sentido, não preciso ter medo desses ataques. Jack pergunta se ele vai ir direto para a morte. Rapidamente, o Wei se esquiva do ataque e o sistema fala que o sexto sentido foi ativado novamente. Agora eu irei ensinar uma lição para vocês, bandidos de mau caráter. Mesmo sabendo que eu sou homem, ainda tentaram ousar fazer isso comigo. O sistema fala que o Wei atingiu os pontos vitais do Jack, e isso causou 80 pontos de dano nele.
Pelo Wei ter conseguido acabar com o Jack de nível 8, ele conseguiu 150 pontos de experiência. Nuka pensa que com apenas um golpe o Jack foi morto por aquele garoto. Se pergunta se aquele garoto dentro da carruagem estava fingindo o tempo todo. Provavelmente ele estava escondendo toda a sua força. Wei pergunta se foi o Nuka o responsável por prender ele dentro daquela carruagem. Obviamente ele não ofendeu ninguém, só queria reencarnar e brincar naquele mundo. No entanto, por causa do Nuka, todos os seus planos foram por água abaixo. Se ele não acabar com o Nuka ali hoje mesmo, não vai poder expressar direito a sua raiva. Nuka pergunta se esse é o trunfo dele. Fala para aquele garoto que sente muito, ele também escondeu toda a sua força esse tempo todo. O sistema dá um aviso pro Wei falando que ele tá lutando contra um inimigo extremamente poderoso. Wei para de repente e se pergunta o que é esse aviso do sistema. Nuka começa a fechar os seus punhos. E então um ciclo mágico se forma em volta deles. Wei pergunta se aquela é uma matriz de invocação ou Nuka na verdade é um invocador de nível D. Ele estava esse tempo todo escondendo a sua força. Nuka fala que de certa forma aquele garoto tá correto. O lobo que ele invocou dá um ataque no Wei. Nuka diz que é uma pena, o Wei soube disso tarde demais. O sistema fala que o Wei foi atingido em seu braço esquerdo pelo ataque da garra do lobo demoníaco. Acabou recebendo 48 pontos de dano. O Wei vai sendo empurrado para longe dali. O sistema diz que o Wei adquiriu sangramento, vai perder 3 pontos de vida a cada minuto. Ele tem que parar esse sangramento o mais rápido possível, a sua vida atual é de 42 pontos. O pior é que isso realmente dói, com certeza se eu morrer nesse mundo provavelmente morrerei de vez. Nuka fala que pelo visto o Wei conseguiu resistir a um golpe do lobo gigante. Aquele garoto tá ficando cada vez mais interessante. O sistema fala que aquele lobo é de nível 17, sua força de combate é de 258. Diz que o Nuka é de nível 23, a ocupação dele é invocador. Nível 23, fala sério, no meu primeiro dia de reencarnação eu conheci logo esse cara. Se eu soubesse que ele tava no nível 23, nem teria gastado os meus pontos em força. Irmão Nuka, por favor, olhe pra mim, ainda não é tarde demais pra seguir até a montanha, certo? Nuka pergunta se o Wei vai ser obediente agora, é claro que eles podem subir a montanha. No entanto, só vai levar o corpo do Wei junto com ele. Pensa que não é nada sábio deixar vivo o inimigo que conheça seu verdadeiro poder. Irmão Nuka, por que você não negocia comigo apenas hoje? Eu juro que nunca mais vou te atacar no futuro. Além disso, nunca revelarei sua identidade de invocador pra ninguém. Nuka fala que isso até que parece ser bom, mas as pessoas vivas sempre podem enganar, os cadáveres mortos não podem. Fala que o Wei é realmente uma pessoa bem inteligente. Se com o tempo ele crescer e ficar mais forte, provavelmente vai em busca de vingança no futuro. E então não é pro Wei ficar se desculpando e pensando muito sobre isso. É apenas pra ele aceitar a morte dele ali e agora. Então parece que não há necessidade de ficar conversando. O Wei joga uma areia nele. A areia vai indo direto no Nuka. Nisso ele começa a olhar pro Wei. Percebe que ele tá metendo o pé dali. Nuka pergunta se ele vai tentar realmente fugir. Enquanto o Wei corre, vai deixando pegadas pra trás. Logo atrás dele vem vindo o lobo demoníaco. Isso realmente não é bom, não vou conseguir fugir desse lobo. Então só me resta fazer uma coisa. O Wei vira em direção ao lobo, começa a correr pra cima dele. E em seguida dá um pulo por cima do lobo. Felizmente existem árvores densas aqui, esse lobo estúpido não pode seguir com velocidade total nesse ambiente. Se eu estivesse no auge poderia escapar aproveitando o terreno, mas agora, o sistema diz que a vida dele está em 41, continua tendo sangramento. Ao se passar 40 minutos ele vai acabar morrendo, então é pra ele parar o sangramento o mais rápido possível. A minha situação não tá nada boa aqui. O Wei fica no ódio e pergunta por que aquele velho continua seguindo ele e vai acabar com ele quando tiver a chance. Só de olhar pro rosto do Nuka já deixa ele com raiva. Eu acabei estando nessa situação, se continuar assim com certeza eu vou morrer. O sistema diz que ele vai morrer em 25 minutos. No momento eu não tenho nenhum remédio para curar essas feridas e recuperar meu HP. Se eu quiser me livrar desse estado de sangramento só posso contar com evoluir de nível. Se eu conseguir evoluir, com certeza eu vou recuperar todo o meu HP e eliminar esses debuffs. Mas tem um problema, parece que eu tô preso no nível 10, apesar de ter acabado com aqueles caras e ganhado tanto ponto de experiência. O sistema diz que há materiais insuficientes para transferência de classe e não vai ser possível ele evoluir agora. No jogo Novo Mundo, a cada 10 níveis é um pitch. Partindo da premissa que os atributos da pessoa atendam os padrões, ele deve passar pela transferência de classe. E isso para continuar evoluindo de nível. Para conseguir a transferência de classe, ele precisa pegar alguns materiais correspondentes. Diferentes classes requerem materiais diferentes. Peraí, eu tenho cerca de 20 minutos antes de morrer, onde é que eu vou encontrar esses materiais? Nisso, o lobo tenta dar uma patada nele, mas o sexto sentido é ativado. O sistema diz que a saúde dele tá em 25%, já já ele vai morrer. Os atributos dele também foram reduzidos em 30%. O Wei se pergunta se esse vai ser o seu fim. Meu corpo começou a ficar pesado, se isso continuar ficarei exausto em 10 minutos. Mas eu não posso desistir agora. Peraí, o que é isso aqui? Aquela flor poderia ser, sim, é isso mesmo, é a flor do submundo. O sistema diz que aquele é um dos materiais que ele vai precisar para evoluir de classe. É uma obra-prima para sintetizar poções de cura. Eu não esperava que houvesse uma flor do submundo aqui.
Vamos lá, enquanto eu fujo desse lobo eu tenho que recolher os materiais para evoluir de classe. Pensando bem, acho que tive uma ideia bem ousada. Pensando bem, o nível 10 é apenas um pit básico, os materiais necessários é bem comum. Se eu conseguir os materiais para evoluir de classe, com certeza eu vou sair dessa. Não apenas posso recuperar toda a minha saúde e evoluir de classe, mas também posso aumentar a chance de sucesso de fuga. Com base na minha compreensão do enredo do jogo, não é difícil determinar minha localização atual. Esse lugar fica na parte oeste da montanha Yanguar. Conheço alguns locais que posso recolher esses materiais aqui. Peraí, agora eu lembrei, para o mago evoluir de profissão vai ser bem difícil. Exceto por aquela grama, acho que não posso encontrar nenhum outro material aqui por perto. Isso é ruim, tô ficando cada vez mais lento, esse lobo vai acabar comigo. De repente o lobo começa a uivar. O sistema diz que a noite está chegando. O lobo demoníaco da lua prateada ficará mais forte com a bênção da lua. O Wei fala que isso é pior ainda, não vai conseguir sobreviver ali de jeito nenhum agora. Não posso entrar em pânico, deve haver alguma outra maneira. Já cheguei até esse ponto, eu tenho que atualizar os meus status o mais rápido possível. Mesmo que não seja um mago, isso é questão de vida ou morte. Essa região aqui é bastante rica de materiais de evolução, com elas eu posso conseguir evoluir para uma classe. Mas se eu coletasse os materiais aqui em volta, não seria uma mudança de classe para o invocador? O sistema diz que para ele evoluir para o invocador terá que recolher alguns materiais diferentes, como a íris, a âmbar cinza e a flor da nuvem. O Wei pensa que seu invocador não é tão ruim assim, mas na verdade ele queria ser um mago. Certo, já me decidi, vai ser isso mesmo. Primeiro eu vou coletar a íris. Achei, essa daqui é a íris, uma das flores que eu vou precisar. Em seguida, o Wei consegue achar a âmbar cinzenta. Depois ele consegue pegar a flor da nuvem, em seguida uma grama especial. Agora por último só falta a fruta do dragão. No entanto, assim que ele chega perto, percebe que a fruta não tá mais ali. O sistema diz que a fruta do dragão foi comida por animais próximos, não vai respawnar por enquanto. O Wei fica xingando o sistema de todos os nomes possíveis. De repente aquele lobo dá uma cabeçada na montanha onde ele tava. O sistema diz que a saúde dele tá abaixo de 5%, já já ele vai morrer. O Wei fala que parece que agora vai ser o fim dele. Levei 25 minutos para escolher 4 ingredientes. Mesmo que eu queira mudar de classe, eu não tenho mais tempo agora. Peraí, o dente daquele lobo? É isso, eu tive uma ideia. Há uma outra maneira de mudar de classe rapidamente. O lobo já vai indo pra cima dele. Essa outra maneira é evoluir pra uma classe sombria. Eu tenho que fazer isso, é a única maneira de eu sobreviver aqui agora. Nisso, o lobo dá uma mordida no Wei. Com aquela mordida, ele perdeu o braço dele. O Wei começa a caminhar lá atrás em silêncio. Parece que esse lobo é realmente cruel. Mesmo ativando o sexto sentido, ele conseguiu levar o meu braço. Porém, justamente por isso, meus materiais finais estão em mãos agora. O Wei conseguiu obter um pedaço da presa do lobo demoníaco. Dessa forma, com todos esses materiais em mãos, eu vou conseguir. O sistema diz que foi detectado que ele conseguiu atender às condições de transferência de classe. Pergunta se ele deseja continuar imediatamente. Parece que esse lobo tá com um pouco de pressa, não seja tão impaciente assim. Eu vou escolher uma carreira tão inútil, tudo isso graças a você e seu mestre. No entanto, me aguarde, eu vou me vingar de vocês. Algo começa a acontecer com o corpo do Wei. O lobo começa a ser empurrado por aquela energia. Uma aura começa a cercar o seu corpo, até as suas roupas mudam. O sistema diz que ele conseguiu com sucesso evoluir de classe. Diz que o Wei agora conseguiu a classe de sacerdote, só fosse evoluir para 51. E então algo começa a acontecer com o braço dele que foi arrancado. Como ele atingiu o nível 11, todos seus status foram restaurados. O lobo começa a olhar para o braço do Wei que ele tinha arrancado. E em seguida olha para o braço novinho em folha dele. Milhares de coisas passam pela sua cabeça, fica sem entender nada do que está acontecendo. Essa invocação é realmente estúpida. O sistema diz que o Wei foi convertido com sucesso para sacerdote. Com isso, aprendeu técnicas menores de recuperação e purificação. Nisso, uma outra janela de sistema aparece. Diz que ele ganhou recompensas especiais. Seu grau de correspondência com a profissão atingiu 169%, por isso ele tá recebendo recompensas de talento. O Wei fica sem entender o que é aquilo, nunca tinha visto antes no jogo. O sistema diz que o sorteio tá completo, o Wei vai ter que escolher 3 talentos a seguir. Depois que o NPC evolui, ele também poderá receber recompensas de talentos como jogadores, é isso? Não apenas isso, acho que também vou poder escolher entre eles. Isso é muito bom, escolher um talento vai aumentar minha chance de sobreviver. Agora eu tenho que escolher entre esses 3 talentos, não é como se os 3 fossem ruins, certo? Um é o sopro do Espírito Santo, o outro é a cura rápida e o outro é a bênção sagrada. O talento de nível SSR de cura extrema com velocidade é de fato uma boa escolha para sacerdotes. Mas na situação atual, esse talento não vai conseguir lidar com esse lobo demoníaco de forma alguma. A única coisa que ele vai fazer é aumentar minha habilidade de cura em 100%, se mencionar o talento da respiração do Espírito Santo. Embora esse lobo demoníaco seja feroz, ele não tem nada a ver com essas criaturas mortas-vivas. O sopro do Espírito Santo faz com que o dano que você causa nas criaturas mortas-vivas é aumentado em 30%. O dano que você recebe do tipo morto-vivo e escuro é reduzido em 30%. Realmente não posso escolher esse talento de cura e não de respiração.
Mas e isso aqui da bênção divina? Meus atributos de força iam aumentar em 60% e a inteligência em 40%. Eu sou um sacerdote agora, mas por que eu quero aumentar ainda mais a minha força? Certo, vai ser esse mesmo, vou escolher a bênção divina. O sistema fala que o poder dele está sendo atualizado. O Wei pensa que realmente consegue sentir o poder no seu corpo agora. O sistema diz que a força dele de 51 foi atualizado para 100. O Wei pensa se essa força dele não está muito roubada. O nível 20 da profissão corpo a corpo geralmente tem 50 pontos em sua força. No entanto, ele, sacerdote de nível 11, tem 100 pontos de força agora. Isso não significa que agora eu posso derrotar um nível 20 com apenas um soco? Bem, tá na hora de testar isso com esse lobo de nível 17. O Wei já dá uma pancada bem no pescoço do lobo. O sistema diz que ele usou a habilidade Fist para causar 89 pontos de dano no lobo. Em seguida, ele acerta mais 40 pontos de dano, e depois 38 e depois mais 41, dá uma sequência de dano no lobo. O sistema diz que o lobo demoníaco atingiu o penhasco e tomou mais 76 de dano. Diz pro Wei que já que ele atingiu seu limite de força, o talento de violência absoluta foi ativado. Esse talento ativo quando o valor da força bruta for 50% ou mais superior ao valor da força do alvo. O poder dos seus ataques físicos contra o alvo aumenta em 50%. O Wei se questiona se esse não é um talento de um guerreiro corpo a corpo, por que ele tem um? Diz que de qualquer forma já tá na hora de fazer aquele lobo sentir um pouco de dor. Foi tudo graças a você e seu invocador que eu ganhei tantos pontos de habilidades aleatórios. Não se preocupe tanto assim, serei gentil, vou bater em você até a morte com muita delicadeza. Nisso, o cavalo do Nuka vai chegando ali. Ele fala que isso é ruim, o Wei correu muito rápido e não conseguiu alcançá-lo. Nem sequer sabe se o lobo dele acabou com aquele garoto ou não. De repente ele fica espantado, começa a tossir bem na mão dele. Pensa que tipo de situação é essa? Será que a conexão entre ele e o lobo foi cortada? Alguma coisa deve ter acontecido, a menos que o grande lobo morra, a conexão nunca desapareceria assim. Agora não só o contato desapareceu, mas também recebeu uma reação negativa, isso é impossível. E então ele percebe e fala que o grande lobo foi morto por aquele garoto. Enquanto isso, o Wei fica tentando pegar algum loot do lobo. Repete várias vezes que isso é impossível, o grande lobo realmente foi morto por aquele garoto. E isso só pode ser uma piada, sem falar que aquele garoto foi gravemente ferido agora há pouco. O grande lobo está no nível 17, mesmo 2 caras dele não conseguiriam vencê-lo. Se aquele garoto realmente conseguiu fazer isso, ele não é uma pessoa qualquer. Embora ele ainda tenha um trunfo, é melhor não enfrentar aquele cara de frente, ele pode acabar morrendo. Não vai valer mais a pena ficar correndo atrás do Wei, correndo esse risco, já que ele é tão forte. Fala pro seu cavalo dar meia volta, eles vão sair dali agora de fininho. Aquele cavalo não é um cavalo comum. Como uma besta contratada de nível 13 assinada pelo Nuka, ele pode compreender naturalmente a fala humana. No entanto, naquele momento ele ficou desesperado. Algo de estranho estava passando pelos circuitos cerebrais do cavalo. Nuka pergunta o que ele tá fazendo. O cavalo fica repetindo várias vezes que o grande lobo tá morto. Nuka fala pro cavalo sair dali o mais rápido possível. Nisso, o Wei percebe eles. O cavalo acaba caindo no chão, o Wei fala pro Nuka não tentar fugir. Nuka começa a xingar o cavalo falando que ele fingiu tá morto só pra poder se safar. Se ele conseguir se livrar do Wei, ele vai voltar ali e acabar com a raça daquele cavalo. O Wei fala pro Nuka não tentar fugir, ele o sequestrou e tem toda de merenda pra aqueles caras. Nem que ele corra até o fim do mundo, vai eliminar o Nuka ali mesmo. Nuka pergunta quem é que ele vai eliminar. Parece que aquele garoto é tão ingênuo a ponto de achar isso. Ele, o grande Nuka, não só pode invocar esse tipo de fera. Diz que vai deixar o Wei saber agora a diferença de poder entre eles. Acaba invocando mais um lobo de nível 16 agora. O mesmo começa a uivar, o sistema diz que ele está sendo afetado pela benção da lua. O Wei fala que esse lobo é tão barulhento, o sistema diz que ele desencadeou a violência absoluta. Pelo fato do Wei ter usado o punho para acertar aquele lobo, ele causou 148 pontos de dano. Diz que o Wei conseguiu eliminar o lobo e obteve 650 pontos de experiência. Nunca se pergunta o que está acontecendo, como é que aquele garoto ficou tão forte assim. Parece que agora entende como aquele lobo tinha morrido. Com esse poder, se aquele garoto dá um soco em sua cabeça, não vai conseguir mais se levantar. Questiona se aquele garoto não era de uma família de magos, como é que ele tem uma força física tão forte assim? Aquele cara é simplesmente um monstro. O Wei fica rindo, fala que tudo isso é bobagem pra ele. Aquele lobo de nível 17 não pode vencer ele, quem dirá um lobo de nível 16? Pergunta se o Nuka não consegue pensar. Diz pro Nuka continuar invocando essas criaturas para dar ponto de experiência para ele evoluir de nível. E então a diferença de poder que você disse que ia mostrar entre a gente é porque você consegue correr muito mais rápido para não morrer, é isso mesmo? O sistema diz que a voz do Wei causou 18 pontos de dano no Nuka. O Wei pensa se até as suas palavras pode causar dano agora. O sistema diz que ele ganhou um talento oculto de interferência mental. A interferência mental, suas palavras, ações e expressões, entre outros, tem uma certa chance de causar dano ao alvo e uma chance menor ainda de fazer com que o alvo obtenha um debuff. Então eu obtive uma habilidade tão roubada assim, e além disso posso causar debuff falando mal dele? Nuka, parece que você realmente foi minha estrela da sorte, consegui várias habilidades úteis. Pode me aguardar, com certeza eu vou retribuir essa sua gentileza. Nisso, ele começa a chamar o nome do Nuka. Do nada ele tira um alto-falante e fica xingando ele de vários nomes. Nuka fala que aquela técnica dele é bem suja, além disso, onde foi
foi que ele conseguiu um alto-falante, pensa que aquelas palavras é como se pudessem entrar diretamente na mente dele, não pelos ouvidos. Aquela situação não é bom, mesmo as suas duas feras morreram. O sistema diz que a interferência divina dele causou 22 pontos de dano no Nuka, por isso a interferência divina foi atualizada para poluição divina, o seu dano aumentou bastante. O Wei pergunta se ele conseguiu evoluir a habilidade só xingando o Nuka. Nisso, de repente o Nuka para. O Wei pergunta o que tá acontecendo, por que ele decidiu parar, se ele já vai se render. Nuka chama ele de pirralho, fala que não vai deixar isso barato, o Wei forçou ele a fazer isso. Peraí, ele tá mordendo o dedo dele? Será que essa técnica poderia ser sacrifício de sangue, o segredo dos invocadores? O invocador pode usar o seu próprio sangue como guia para invocar monstros especiais controlados. Esse monstro não é apenas extremamente poderoso, mas também vive e morre pelo seu hospedeiro. Wei pensa se aquele cara realmente conhece uma técnica tão profunda e secreta assim. Aquele ali deve ser verdadeiramente um bandido da montanha. Nuka, mas peraí, por que você mordeu tanto o seu dedo? Você vai morrer desse jeito. Por causa das palavras dele, o Nuka tomou outro dano de 24 pontos. Nisso, o Nuka começa a pingar sua tinta. Com aquilo, cria um ciclo mágico em volta deles. Ele diz para aquele pirralho que admite que ele é bem forte, mas é só isso. Já que ele conhece o sacrifício de sangue, deve saber o quão poderoso ele é. Fala que o Wei vai tremer na frente do verdadeiro dragão. O Wei fala que isso deve ser impossível. Os dragões são feras misteriosas que existem apenas nas lendas. Há rumores que eles têm formas diferentes e vivem em ambientes diferentes, com raças diferentes. Eles possuem poderes e magias poderosas, também são extremamente inteligentes e dominadores. Algumas pessoas consideram dragões monstros e os evitam, enquanto outros consideram como deuses e os adoram. No entanto, não importa qual seja a atitude das pessoas em relação ao clã dos dragões, isso não pode mudar o consenso das pessoas sobre o clã do dragão. Eles são absolutamente poderosos. Um dragão é tão nobre, será que ele realmente estabeleceria o contrato com um bandido? E de onde será que vem aquele cara? Nuka fica rindo, fala que aquele pirralho vai pagar por tudo que ele fez até agora, vai mostrar pra ele o verdadeiro poder. Agora o Wei vai conhecer o que é a supressão da linhagem. O sistema diz que o nome daquele dragão é Jiki, tá no nível 11 e tem 391 de poder de combate. O Wei se pergunta se estando apenas no nível 11, como é que ele tem 391 de poder de combate. Nuka fala que agora aquele pirralho vai se arrepender de ter ido contra ele. O Wei pensa que aquele bandido estava escondendo mais ainda suas técnicas, mas felizmente aquele é um dragão prateado que é bom em magia, mas é fraco na sua saúde. Se esse fosse substituído pelo fascinante e poderoso Black Dragon, acho que eu iria fugir daqui o mais rápido possível. Afinal, se eu não conseguir esmagar o meu oponente em termos de força, será difícil tomar a iniciativa da batalha. Inesperadamente, essa pilha de poder é bastante útil nessa situação. Eu realmente não sei se isso é uma bênção ou uma maldição, mas tem algo estranho nisso tudo. Por que o Nuka apenas está falando à distância? Não seria melhor mandar o dragão me atacar? Nuka começa a rir dele. Aquele cara, ele tava planejando fugir daqui esse tempo todo. Eu entendi o que você pretende fazer, nem pense em fugir daqui. Nuka disse que parece que o Wei conseguiu descobrir os seus planos. No entanto, ele descobriu tarde demais, o dragão começa a soltar um lança-chamas. A rajada de fogo explode bem na frente dele. Segundos depois, a fumaça vai se dispersando. Nisso, dois lobos demoníacos de nível 12 vão indo para atacá-lo. Eu não vou deixar você fugir daqui, vou acabar com todos eles. O Wei rapidamente dá uma pancada em cada um dos lobos. Com a única pancada ele consegue derrubá-los, por derrubar os dois consegue 400 pontos de experiência. No entanto, já é tarde demais, o Nuka vai fugindo dali com o dragão. Ele diz pro Wei não ficar tão orgulhoso assim tão cedo, vai se vingar em dobro da próxima vez. O Wei pergunta se esse é seu último trunfo, se ele vai fugir assim como um covarde, pergunta se ele não é um homem. Assim que ele percebeu que não conseguiria derrotá-lo, acabou fugindo com seu dragão, ele é muito covarde. Diz que se o Nuka fugir dali, aquele cavalo dele que fingiu estar morto vai morrer pelas mãos dele. O cavalo dentro da floresta já fica esperto escutando aquilo. Enquanto o xinga, o Wei começa a se agachar no chão. Eu realmente deixei aquele ladrão fugir, como assim? Esses monstros voadores são bem nojentos, eu vou acabar com todos eles. De repente, o sistema aparece para ele de novo, fala que ele conseguiu a missão de rancor, uma missão principal. O objetivo da missão é eliminar o Nuka, a dificuldade de ranquear. Como recompensa da missão, ele vai obter aleatoriamente um dos talentos do Nuka. O Wei fica com mais raiva ainda, pergunta por que o sistema teve que dar essa missão pra ele. Ele ia ter uma vida de mago tão boa, tudo isso foi arruinado por aquele bandido. Só de olhar para aquelas gramas no chão já dá raiva nele. Se pergunta por que isso teve que acontecer assim, parando pra pensar que ele Nuka tem vários truques na manga. Justamente com seu caráter teimoso, se ele crescer, haverá um problema sem fim. Agora que ele voltou para a montanha, vai ser difícil destruí-lo. Embora eu possa ir até lá acabar com todos eles, não há garantia de quantas pessoas há lá naquela aldeia deles. Não posso confiar apenas nas minhas habilidades de cura.
Além do mais, se encontrar adversário com força semelhante, perderia minha vantagem da vingança. Também pode haver algumas pessoas que gostam de homens assim como o Jack. Eu não quero ser uma ovelha indo direto pra toca do lobo. Sim, é isso mesmo, não posso ser tão afobado assim, tenho que pensar no longo prazo. O mais urgente agora é voltar para casa. Naquele momento eu escolhi ser o jovem mestre de uma família rica. Tenho que herdar a herança e integrar os recursos o mais rápido possível. Minha identidade atual é de NPC. Após o beta público, posso atribuir as tarefas aos jogadores e comprar e vender itens. No entanto, contando com os bens da minha família como forma principal, com certeza poderia obter um lucro enorme dos jogadores. Com meu dinheiro, eu posso investir mais ainda no meu caminho mágico. Quando eu converter todos os meus recursos em poder de combate, vai ser nesse momento que eu vou conseguir me vingar daquele Nuka. Espere por mim, a sua morte não tá tão longe assim. De acordo com a história, eu, a Imperatriz Milia dos Mortos-Vivos, acabei sendo sequestrado pelos bandidos. Calculando o tempo, deve ser mais ou menos 3 meses pro beta aberto. Assim que o Eva arrancar a grama, ele percebe que arrancou todas as gramas ao redor. O sistema dá uma conquista pra ele, falando que ele obteve a conquista de mestre da remoção de grama. Depois daquilo, 2 dias se passam. No meio das montanhas, bem ali numa cidade cheia de NPCs, o Wei vai caminhando por ali com a bengala. As pessoas em volta ficam olhando pra ele. Fala que caminhar durante 2 dias por essas montanhas realmente não é brincadeira. Suas 2 pernas já estão ficando dormentes. Bem, finalmente eu cheguei aqui, na aldeia 33 dos novatos. No Novo Mundo existe 41 aldeias dos novatos. Cada aldeia do novato corresponde a uma ilha principal diferente. Da mesma forma, diferentes aldeias de novatos têm diferentes opções de transferência de carreira, e o que o Wei estava procurando dentro da Vila dos Novatos número 33 era a Vila Xinhuo. A ocupação de profissão de babá de pastor também é obrigatória na fase inicial. Se eu pudesse controlar todas as fontes de profissões de sacerdote na aldeia, seria capaz de fazer uma fortuna com isso. Parece que é aqui mesmo. Finalmente eu cheguei até aqui, demorou um pouco, mas eu finalmente cheguei à casa dos meus pais. O Wei vai abrindo o portão, em seguida passa por ele. Será que esse beta público foi corrigido? Porque eu me lembro que a família Kleiber na versão beta interna estava tudo destruída. Isso aqui agora parece ser bem luxuoso na verdade. E essa tábua feita de pedra de minérios raros aqui? Essas pequenas flores são materiais medicinais de alta qualidade. Além disso, tem uma fonte aqui no meio, isso é genial. Eles são tão ricos, só as pessoas mais ricas na minha vida passada viveram num tipo de lugar como esse. Nunca pensei em minha vida que viveria em uma casa dessas. Ah, mas o que é isso? Tem alguém chorando aqui perto? Esse som de choro tá vindo dali de trás. Deixe-me lá ver quem é que tá chorando aqui. Peraí, mas seria essa pessoa? O Wei começa a olhar para aquela garota em frente a umas lápides, chorando sem parar. Ei, espera um pouco, quem foi que colocou meu nome nessa lápide aqui, hein? Eu não morri ainda, o que tá acontecendo? A Maid fica olhando para ele e fala que não pode acreditar nisso. Diz que é muito bom seu jovem mestre estar vivo ainda. Ela tá muito aliviada por isso, lentamente ela perde a consciência. O Wei pergunta o que ela tá fazendo. Em seguida, a Maid cai no chão. O Wei pensa o que ela tá fazendo, será que ela desmaiou? O sistema diz que o Wei tá usando a habilidade de identificação. Diz que o nome dela é Tia, o seu status agora é em coma. Ela é a empregada doméstica da família Kleiber. Ah, empregada doméstica? Então ela era a empregada doméstica da casa? Depois de pensar um pouco, parece que quando estavam lá dentro, os moradores mencionaram que havia uma empregada doméstica na família Kleiber. No jogo falavam que ela era bem linda e fofa, então será que é ela? Eu substituí a Milia, mas não tenho nenhuma memória original desse NPC. Portanto, não sei nada sobre essa família que desapareceu durante o beta fechado. Parece que se eu quiser obter algumas informações sobre a minha família, eu vou ter que contar com ela para me contar alguma coisa. Tia, você tá bem? Você não vai morrer de medo por minha causa, não é? O Wei começa a balançar ela. Parece que é inútil, ela realmente desmaiou. Os batimentos cardíacos e o pulso também estão bastante fracos. Isso é perigoso, não posso deixar ela continuar assim. Para reanimar a pessoa nesse estado, só algo que possa ser feito. A respiração boca a boca, esse vai ser o único jeito de tirá-la dessa situação. Eu não preciso me sentir mal depois, tudo isso eu tô fazendo por ela. Ao mesmo tempo, em uma floresta um pouco distante dali, uma mulher começa a implorar para uma pessoa poder ajudar ela nessa situação. Diz que a sua casa foi envenenada pela estranha ácida prateada de um bandido. Pede para por favor o guarda ter compaixão e ajudar a sua família escrava. O cara fala que ele é uma pessoa correta, não é como se ele estivesse tentando tirar vantagem da situação dos outros. No entanto, para salvar a vida de uma mulher bela como ela, ele vai fazer qualquer coisa. Enquanto isso, sem se aproveitar de ninguém, é claro, em um estado indefeso, apenas com a intenção de ajudá-la. Respiração boca a boca normalmente só coloca um pouco de ar dentro da boca da pessoa, mas parece que foi uma linguinha ali, uma babinha, danada não. O Wei fala que parece que a respiração artificial não funcionou com ela. Agora tá na hora de tentar a compressão cardíaca. Pensa que tá tudo bem, ele só tá fazendo isso pra salvar a vida dela, nenhuma outra intenção. No entanto, assim que ele ia tentar ajudar ela, ela acorda, pergunta o que ele tá tentando fazer. Ele meio sem jeito fala que só queria reanimar ela. É como diz o ditado deles, cuidar leva ao caos, não é pra se preocupar muito com isso.
Ele definitivamente não estava se aproveitando dela. Tia pergunta se ele tá falando sério, não acredita nem um pouco nele. No entanto, parece que ela estava acordada esse tempo todo. Fala que o jovem mestre é realmente um bobão. Diz sussurrando que, na verdade, mesmo que o jovem mestre queira fazer a boa com ela, ela não vai recusar. Wei pergunta pra ela o que ela acabou de dizer, ela fala que não foi nada. Wei pergunta se ela tá falando sério o que ela disse agora há pouco, ela diz que não foi nada e ele escutou errado. Diz que é melhor eles entrarem na mansão pra Wei dar as saudações ao pai e à mãe dele. E então, um tempinho se passa, Wei fica bem de boa, bem na piscina privada dele. Isso é ótimo, não esperava que houvesse uma piscina tão grande em casa. É tão bom ter dinheiro, corri por 2 dias seguidos e estava exausto. Ainda não acredito que eu reencarnei nesse mundo, é tão bom aqui. Começa a lembrar um tempinho atrás, pergunta o que a tia tá fazendo. Ela diz pra ele não se mexer, tá verificando os ferimentos dele. Wei fala que tá certo, mas não há necessidade de usar uma lupa pra verificar isso, é bem exagerado. Ela diz que são usados diferentes métodos de tratamentos pra feridas diferentes. Tem que ter certeza que o jovem mestre está bem, pra ele isso pode não parecer importante, mas pra ela é bem importante. Diz que o jovem mestre é sua única família agora. Wei fica olhando pra ela em silêncio. Enquanto toma banho, ele fica pensando em tudo aquilo. Uma família, já faz muito tempo que eu não ouço essa palavra. Meus pais morreram jovens na minha vida anterior e eu me tornei solteiro aos 30 anos. O único que morava comigo era o meu gato amarelo e branco. Nunca pensei que um dia seria capaz de sentir essa sensação de ser cuidado. De repente ele começa a se bater, fala que na verdade ele estava tendo pensamentos malignos sobre a tia. Uma garota tão fofa e gentil como ela. Aquele tipo de garota é surreal, felizmente eu reagi rápido. Caso contrário, eu não teria conseguido resistir àquele tipo de teste dela. Embora seja apenas uma empregada dos pais desse NPC, não temos parentesco de sangue, mas ela ainda pode ser considerada uma irmã que vivia junto com a gente. Não, eu tenho que deixar de lado essas minhas ideias estranhas. Também quero ser como um bom irmão pra ela. De repente alguém começa a abrir a porta, tia vai chegando perto dele tomando banho. Ela pergunta pro jovem mestre se a temperatura da água tá adequada, por que ele não deixa ela lavar suas costas. Talvez se eles tomarem banho juntos, ela pode ajudar o Wei a ficar mais limpo. O Wei do nada manda ela meter o pé dali e joga ela pra fora. E em seguida ele fecha a porta, ela fica sem entender. Ela pergunta pra ele se isso é estranho, na verdade eles se lavavam antes. Era sempre ela que lavava as costas do jovem mestre no passado, por que ele tá agindo assim agora? Vai saindo dali, pensa que na verdade parece ser bem estranho mesmo, dessa vez ela tá se sentindo estranha. É como se o jovem mestre tivesse mudado de gênero, se pergunta se é uma ilusão. Tempinho depois, ela serve umas melancias. Ela diz pro jovem mestre que aquele chá é o que ela acabou de fazer, tem frutas também. Wei diz que ela não precisa ser tão educada assim. Agora que só tem eles dois naquela casa, ela não precisa mais servir ele como se fosse o seu senhor. É pra apenas ela chamar ele pelo nome. Ela pergunta como poderia fazer isso. Se a mãe dele não tivesse resgatado ela naquela época, ela teria sido comida pelos lobos. Infelizmente, o senhor e a senhora agora faleceram. Wei fala que tá tudo bem, ela não precisa ficar assim. Fala pra ela que a única coisa que podem fazer por aqueles que partiram é sentir falta deles. Se o pai e a mãe dele soubessem disso, com certeza iria querer que ela vivesse uma vida mais ativa. Ela fala que na verdade o jovem mestre deve estar sofrendo muito por causa disso, muito mais do que ela. Wei fala que é isso mesmo, pensa o que ele pode dizer numa situação como essa. Na verdade foi ele quem causou o massacre da família escolhendo aquela opção lá. Tia pensa que ela é uma tonta, na verdade ela disse coisas erradas de novo. Como é que ela poderia fazer uma pergunta tão idiota assim pro jovem mestre? Eles são os pais biológicos do jovem mestre, então ele deve estar muito triste por isso. O jovem mestre obviamente queria confortar ela, mas na verdade ela que deixou ele triste. Ele tá tão triste que nem sequer tem palavras pra dizer. Pensa que tem que desviar a atenção do jovem mestre rapidamente. Ela pergunta pro Wei como ele escapou daqueles bandidos a cavalo. De repente ela simplesmente quis saber sobre isso. Wei fala que ela acabou mudando de assunto tão rapidamente. Bem, sobre isso, é uma longa história. Durante esse tempo eu fui sequestrado e passei por muitas coisas. De qualquer forma, no final eu acabei com todos eles e escapei. E então foi isso que aconteceu, você tá surpresa? Tia pergunta pra ele se ela viu direito, aquela era uma bola de luz que ele acabou de fazer com as suas mãos. Pergunta se ele se tornou um mago. Wei pergunta o que aconteceu. Ela começa a segurar no braço dele. Diz pro Wei seguir ela. Wei pergunta o que ela tá fazendo. E então eles vão até a biblioteca da família. Wei pergunta por que ela trouxe ele até a biblioteca do seu pai. Tia fala que essa foi a instrução da esposa dele antes de morrer. Agora que o jovem mestre se tornou um mago, pode contar esse segredo a ele. Nisso ela começa a segurar em um livro. Ao mesmo tempo que ela segura em um livro, o chão começa a tremer. Wei pensa por que o chão tá tremendo. Assim que ela puxou o livro, uma passagem começa a se abrir. Wei fica surpreso, não sabia que aquilo existia. Pergunta pra tia o que é aquilo. Ela fala que é melhor eles descerem pra ver. O que tá acontecendo? Visitei esse mapa mais ou menos 30 vezes quando tava no jogo. Nunca achei isso aqui. Tia, por que há um lugar desses nessa casa? Ela disse que a mãe dele falou que ao menos que o jovem mestre tenha se tornado um mago, nunca é pra ela revelar a ele a existência daquele lugar.
Eu não entendo por que eles esperariam que me tornasse um mago para eles poderem revelar esse segredo. Se ao menos os meus pais estivessem vivos, no entanto, eu escolhi aquela opção do massacre, isso acabou tirando a vida deles. Ela fala pro Wei que eles já chegaram, é bem ali. Ela e o Wei ficam olhando para todos aqueles livros. Eu fui até uma sala secreta tão grande, na verdade é cheio de livros aqui embaixo. Tia, se eu não estiver enganado, isso aqui deve ser os livros de magia, certo? Ela fala pra ele que é isso mesmo, pensa que como esperado do jovem mestre, só de olhar ele já adivinhou. Além disso, depois de ver um segredo tão grande, ele ainda está tão calmo. Quando a mãe dele tinha levado ela até ali pela primeira vez, ficou chocada. Ela diz pro Wei que embora seu pai e a sua mãe sejam magos bem poderosos, eles não querem que o jovem mestre se envolva na disputa entre os magos. Eles só queriam que o jovem mestre crescesse como uma pessoa feliz e comum. Portanto, se o Wei não tivesse se tornado mago, ela não levaria ele até ali. Ah, então é por isso que meu pai e a minha mãe escondeu esse segredo de mim. De repente, o Wei escuta alguém chamando pelo nome dele. Eu realmente estou escutando alguém chamando meu nome? O que é isso? O livro em cima da mesa fala pro Wei se aproximar. Esse livro tá me chamando? Tia, o que é esse livro? Ela fala que parece que aquele livro é o livro secreto registrado pelo pai e a mãe dele enquanto vivos. Pergunta pro jovem mestre qual o problema. Não é nada, mas parece que esse livro tá me chamando. Parece a voz da minha mãe. O livro diz pro Wei se aproximar mais e colocar um pouco de seu sangue nele. O Wei fica em silêncio por um momento. E em seguida morde o seu dedo. Começa a pingar um pouco de sangue. Assim que ele pinga o sangue no livro, algo acontece. Tia pergunta o que é isso, tem algo saindo de dentro do livro, e então eles percebem que aquilo é o holograma do pai e da mãe do Wei. Os dois ficam surpresos com aquilo. Então, esse é o meu pai e a minha mãe, essa é uma magia séria, é tão chocante. Isso é muito melhor do que os projetos 3D das gerações anteriores. O pai dele fala que quando o Wei estiver vendo aquilo, provavelmente eles já estão mortos. E agora apareceram para poder ajudar o Wei a herdar o último legado de sua família. Lei pergunta que legado é esse. O pai diz que esses livros ao seu redor são a riqueza mais importante da sua família. A família deles tem uma história de 500 anos. É uma família mágica da Santa Sé do Inverno, cada membro da família é um gênio mágico. Por gerações, os ancestrais deles colocaram ali suas anotações mágicas e coleções de livros mágicos. Ele registra dezenas de milhares de feitiços, formações e fórmulas de poções. Entre eles existem vários volumes secretos. Se cada um deles vazar para o exterior, certamente irá causar uma guerra. Ele e a sua esposa guardaram esses segredos por toda a sua vida. Originalmente, eles deveriam ter falecido com esse segredo, mas agora, já que o Wei também embarcou no caminho de ser um mago, como seu filho, ele vai ser a última pessoa a receber aquela herança. Diz pro Wei assumir a responsabilidade pesada de continuar a herança da família. A mãe dele diz que ele também pode desistir de tudo e viver uma vida tranquila do jeito que ele gosta. Agora ele vai fazer a sua escolha. A mãe dele diz para sua criança preciosa não se sentir pressionada. Basta seguir seu próprio coração e escolher, mas não importa qual escolha ele faça. O Wei sempre será o seu filho favorito, eles sempre vão amá-lo. O pai diz que é uma pena não estar do lado dele nesse momento. Várias coisas podem acontecer com ele e eles não podem fazer nada para ajudá-lo. A mãe dele diz que de agora em diante cabe a tia cuidar dele, mas não é para ele ficar intimidando ela. Fala que ela ama muito ele, seu grande filho precioso. Nisso, Wei começa a lembrar do seu tempo no outro mundo, no momento que ele era órfão. Havia apenas ele e o seu gato se divertindo sozinho. Naquele momento, enquanto Wei tinha os seus jogos, ele podia esquecer todas as suas preocupações. Tudo que ele precisa é dos seus jogos, não precisa de nenhuma família. Mas agora ele se deu conta, fica em silêncio por um momento. Em seguida, ele se emociona com aquilo. Fala que o que os pais dele estão dizendo é realmente algo clichê. Não há necessidade de ter dito essas palavras, ele vai herdar a herança. Mesmo aqueles não sendo seus verdadeiros pais, se questiona por que está tão triste assim. O sistema diz que ele desencadeou a missão principal. A introdução da quest é que ele nunca pode se esquecer da sua intenção original, ele tem que manter sua missão em mente. A única faísca pode iniciar um incêndio na padaria, ele, como único descendente da família, deve assumir a importante tarefa de continuar a herança da família, revitalizar a família recrutando talentos e revivendo os negócios da família. Esse é o seu dever de reconstruir a glória de sua família. As recompensas serão emitidas por etapas com base na conclusão, o nível de dificuldade é S. Eu não tô entendendo por que apareceu de repente uma missão de Rank S. Aquele livro de repente se mexe, em seguida por si só folheia suas páginas. O sistema diz que ele incluiu agora o pergaminho secreto da Lady. Várias folhas voam pro ar. O sistema fala que ele conseguiu o feitiço básico da bola de chamas. Também conseguiu o feitiço básico da pirâmide de gelo. Em seguida recebeu um feitiço intermediário do corte de raio. No entanto, a sua classe não corresponde, então não pode ser aprendida. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Um fluxo de informações tá entrando na minha mente. De repente aquelas folhas começam a cair. É muito forte, desde os feitiços básicos até os feitiços proibidos.
Tudo está registrado nesse volume secreto. Alguns feitiços de alto nível relativamente complexos ou feitiços proibidos também registraram a localização da estante. Esse é simplesmente um tesouro inestimável. Tia pergunta se ele tá bem. Fica empolgada a falar que sabia que o jovem mestre seria capaz de fazer isso. O jovem mestre realmente conseguiu completar a cerimônia de herança tão rapidamente. Ouviu da mãe dele que demorou cerca de 1 hora para que os outros herdeiros anteriores pudessem concluir a cerimônia de herança. Não esperava que o jovem mestre completasse a cerimônia de herança tão rapidamente. Fala pro Wei que ele é extremamente talentoso. Ela tem que acompanhar esse progresso, ele provavelmente vai aprender os feitiços intermediários nesse mês. Talvez no próximo ano ele até aprenda os feitiços proibidos. Bem, você não deveria ficar tão empolgada assim. Na verdade, acho que eu não sou um mago, mas um sacerdote. Tá vendo? Eu consigo me curar. Ela fica em silêncio olhando pra ele. Começa a olhar pra ele com a cara de surpresa, fica sem acreditar naquilo. Tia fica brava e pergunta por que o Wei não contou pra ela antes. O Wei fala que ela nem perguntou. Ela disse que então, quando ela tava desmaiada antes, por que ele simplesmente não usou a habilidade dele de cura pra poder acordar ela? Ele fala que era uma situação de emergência e não tinha tempo pra lançar um feitiço. Ela diz pra ele que agora mesmo ele invocou um feitiço sem nem recitar o encantamento. Como é que ele não teve tempo? Ele é mais um mentiroso. O Wei fala que não é nada disso que ela tava pensando, na verdade ele tava sem mana. Ela fala que não acredita nem um pouco nele, na verdade ele só tava tentando tirar vantagem dela. O Wei pensa que na verdade naquele momento ele nem lembrava que era um sacerdote por conta da sua força absurda. Tia fala que o jovem mestre é muito malvado. Pensa que se ele quisesse se aproveitar dela era só dizer, né, como se ela fosse rejeitá-la. Ela diz pro Wei que a propósito, se ele não fosse um mago, como é que ele aprenderia esses feitiços? Bem, não é como se eu não pudesse aprender eles, afinal, o sacerdote também é um tipo de mago. Feitiços elementares ainda podem ser aprendidos, mas feitiços intermediários não podem ser aprendidos. E isso porque não estão na mesma árvore de habilidades. No entanto, ser um sacerdote é horrível, existem tantos livros mágicos que eu posso invocar aquelas belezuras. Se eu ao menos conseguisse invocar aquelas deusas, poderia aproveitá-las. Agora, como eu, um homem de mais de 2 metros de altura no seu auge, pode suportar isso? Tudo isso é culpa do Nuka, se não fosse por ele teria me tornado um mago decente, eu vou acabar com aquele cara. Tia começa a pegar um livro naquela estante, diz pro Ace se lembrar de não mencionar os livros de magia naquela sala secreta pra ninguém. Se os bandidos souberem disso, a situação será muito perigosa. Tia, se você tá dizendo que ninguém sabia disso aqui, por que aqueles bandidos atacaram? Ela fala que não sabe muito sobre isso. Toda a família foi exterminada e os únicos sobreviventes foram eles. Mas absolutamente nenhum dos bandidos sabiam daquela passagem secreta. Caso contrário, os últimos tempos não teriam sido tão pacíficos assim. No entanto, há realmente algo que vale a pena prestar atenção. Ela fala que no dia que os bandidos a cavalo invadiram, o pai e a mãe dele pareciam ter sido envenenados. Os bandidos a cavalo atacaram naquele dia, mas com a força do pai e da mãe dele não seria difícil acabar com todos aqueles bandidos. Mas naquele dia, por alguma razão desconhecida, seu poder mágico foi completamente suprimido. Originalmente ela queria investigar, mas naquela época o jovem mestre foi sequestrado. Ela estava preocupada com a segurança dele e estava ocupada contratando pessoas para resgatá-lo, então não teve tempo de descobrir a verdade com cuidado. Você tá dizendo que há algo suspeito na morte dos meus pais? O sistema dá uma nova missão para ele chamada de Mão Negra das Sombras. Ele vai ter que descobrir a verdade por trás do assassinato de seus pais. A recompensa da missão vai ser 9.000 de experiência e um talento jurídico. Eu não posso me absolver da culpa pela morte dos meus pais, não importa o que aconteça, é minha responsabilidade. Pai, mãe, com certeza eu vou vingar vocês com minhas próprias mãos. De repente, o Wei começa a escutar alguém xingando a tia. Nisso, eles sobem e vão até a janela, o pessoal lá fora fica falando pra ela sair. Tia fala que aquele é um cara bem chato, ele tinha sumido há 3 dias, não esperava que ele fosse voltar. O Wei pergunta quem são aqueles caras. Ela fala que o líder era Mori, o filho do chefe da aldeia. Após a morte do senhor e da senhora, aqueles caras cobiçou a riqueza deles. Por isso foram até ali várias vezes para causar problemas, mas nunca deixou eles ter sucesso. Dessa vez eles trouxeram muitos guardas, não sabem o que eles estão planejando. O cara fica xingando ela, pergunta como ela ousa conspirar com o senhor e a senhora daquela mansão. É tudo culpa dela, foi ela que envenenou todos eles. Tia fala que agora eles vão ver, o jovem mestre dela tá de volta. Tia, quem é aquela pessoa? Ela pergunta qual deles. É aquele de manto roxo do lado do Mori. A distância é muito grande para usar a habilidade de identificação. Tia pergunta se o jovem mestre está falando daquele cara. O seu nome é Jerry Fu, ele é o único mestre de poções da vila. Você disse mestre de poções? Quando os bandidos a cavalo chegaram, os meus pais foram envenenados. Assim que os bandidos a cavalo partiram, Mori imediatamente trouxe os mestres de poções para causar problemas. Essa classe de mestre de poções é especialista em fazer venenos. Tia pergunta pro jovem mestre o que ele tá tentando dizer. Vamos dar uma saidinha, eu quero conhecer de perto esse Mori. Veremos o que eles são capazes de fazer. No entanto, nessa pequena vila de novatos, não há nenhum adversário que não possa matar com um único soco.
Rapaziada, e assim termina o último capítulo dessa obra. Como eu disse lá no início, essa obra é bem pequenininha, só tem 7 capítulos. O autor falou que por algum motivo essa obra não performou como ele esperava, então ele parou de fazer, parou no capítulo 7. Pra quem quiser dar uma olhada, eu deixo o nome fixado aqui nos comentários, e se quiser conhecer mais obras daorinhas como essa, é só se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto.